Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Bruno Sintra, treinador e mentor de empresários e líderes, sócio da Parque Desenvolvimento Humano e criador da formação mais completa de desenvolvimento humano focado em liderança, a formação Líderes Fora de Série. Esse é o 7º episódio do podcast Código Empresarial, um podcast que tem como objetivo investigar histórias de empreendedores e empresários de sucesso e entender o que tem por detrás dessas histórias que levaram eles para o próximo nível. E hoje eu estou com um convidado muito especial, Jardel Sestari, um empresário que está à frente de uma rede de academias aqui em Indaiatuba. Seja muito bem-vindo, Jardel. Muito obrigado, Bruno, pela apresentação. Agradeço desde já pelo esse momento. Acho incrível todo esse trabalho que você tem, né, iniciado aí. Então, uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha história. E muito obrigado. Legal. Toda semana temos um episódio novo e para que você não perca nada, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para que assim que sair um conteúdo novo você receba isso em primeira mão. E eu gostaria de começar aqui agradecendo a Decorato, a nossa grande parceira, que é uma loja especializada em móveis e decoração e preparou todo esse ambiente e esse cenário para nós. Muito obrigado, viu? Decorato. E vamos lá, Jardel. Bora! Quem que é o Jardel? Conta para nós como que você começou sendo empreendedor e Show um de grande bola. empresário. Jardel, um garoto que se transformou em homem sonhador. Vamos lá. Minha história como empreendedor ela é longa. E até com um início bem engraçado, despojado. Né? Eu comecei minha vida empreendedora com 16 anos. E minha primeira aventura, vamos dizer assim, empreendedora, foi no ramo de eventos, né, onde eu observei que na época de escola, tudo mais, as próprias escolas organizavam eventos, né? E eu falei, pô, por que não? Eu também não posso fazer um evento, chamar esse pessoal, né? E aí foi assim, comecei a fazer eventos na minha própria casa, onde eu morava, minha casa conseguia receber ali uma quantidade ok de pessoas e eu comecei a ver que eu poderia faturar, né, ganhar, como se dizia na época, ganhar alguns trocados fazendo esse tipo de coisa. Então foi minhas primeiras aventuras foi essas, fazendo eventos, pequenos eventos e entendendo que daria para ganhar meu próprio dinheiro fazendo esse tipo de atividade. E hoje, entendendo o que é ser um empresário, um empreendedor, você acredita que lá com 16 anos você já tinha uma mentalidade de empresário, de empreendedora, ou era uma coisa só para ganhar o seu trocado? Olha, eu diria que até o autoconhecimento nem perto disso, né? Por conta de eu nem ter noção quais eram as minhas habilidades, quais eram os pontos que eu tinha que melhorar. Era tudo muito intuitivo, né? E sim, acho que a ideia sim era ganhar uns trocos. Só que talvez também por ter vindo de uma família, e quando eu digo família, não só meu pai, né? Pai, tios, avós. A maioria deles tem essa veia empreendedora. Acredito que talvez eu já tinha ideia para onde eu iria por conta do veio da família, assim, né? Mas o autoconhecimento de, pô, vou ser um empresário, não tinha muito na minha cabeça ainda não. E qual que é essa referência que você traz dentro da sua casa, da sua família, sobre Show. ser empresário e empreendedor? Meu pai, com certeza. Meu pai, desde que eu nasci, né, que eu me conheço por gente, ele sempre me levava para fazer. Meu pai já teve raspadora de taco. Hoje em dia nem tem muito esse segmento, né, raspagem de taco. Meu pai sempre foi do ramo de construção civil, obras, né, porque o meu avô foi pedreiro. Então, meu pai, ele teve muitas atividades nesse ramo, vidraçaria, é, alumínios, essa parte, né, de instalação. Então ele sempre me levava com 4 anos de idade, com 10 anos de idade, para fazer orçamento na casa de algum cliente. Então, acho que eu já vivenciava um pouco daquilo. Então, para mim era normal ver meu pai entrando em casas, falando com potenciais clientes, rabiscando papel com orçamento. Então eu sempre vi e graças a Deus nós tivemos uma infância, né? Meus pais nunca foram milionários, mas fomos prósperos e não faltou nada. Então acho que essa referência veio daí, né? De ver como ele levava a vida e que aquilo dava certo. Legal. E quanto tempo durou esse empreendimento de fazer festas? Ó, dos meus 16 até meus 20 anos. Com 16 anos eu fazia eventos para
40 pessoas, 50 pessoas, com 18 eu estava fazendo para 1.000, então foi crescendo, comecei a fazer pequenos grandes eventos, posso dizer, né? 1.000 pessoas, e, e até o momento, com 19 para 20 anos, meu pai comentou comigo, falou, pô, Jardel, por que que você não profissionaliza isso, né? Tinha referências na minha cidade que já faziam eventos fora da cidade para 5, 10 mil pessoas, conversa com esse pessoal, né? E aí eu tive um ponto de inflexão, né? Vou para cima disso com toda a força ou não? E quando eu disse não, foi por questões de princípios e valores, você acredita? Claro que é algo muito legal de contar, mas eu lembro que na minha cabeça eu falei, pô, achei um negócio legal, né? Dá para ganhar dinheiro, me divertia fazendo, só que eu comecei a ver que esses eventos eu não estava de repente ofertando aquilo que eu gostaria de ofertar para o mundo, assim, né? Dando um spoilerzinho, hoje academia, né? Se oferta saúde, bem-estar. Então, como o que eu oferecia ia na contramão, né? Festas, bebidas, né? E vida noturna. Então, eu comecei a perceber e foi uma época que eu comecei a florescer espiritualmente, né, na igreja. Então, eu falei, nossa, isso aqui não está muito condizente com o que eu quero, né, projetar. Aí foi quando eu parei, com 20 anos. E como que foi esse processo de tomada de decisão? Porque, pelo que você está me falando, você até então era bem sucedido naquilo que você Sim, se propôs a sim, fazer. sim, com certeza. Cara, foi realmente muito forte. Eu acho que é muito difícil separar a minha história empreendedora da minha história espiritual. Não sei, né, até que ponto misturar as duas coisas, até para falar num ambiente como esse, faz sentido ou não, mas a minha história tá muito atrelada a isso, então não tem muito como fugir. E foi uma época que eu tava assim, eu sempre fui cristão, né? Mas nessa época em específico, eu comecei a me aproximar muito de Deus. E, cara, não tem como descrever de outra forma. É realmente um incômodo. Você sente um incômodo com aquilo que você está fazendo. Como se uma voz muito forte dissesse: você está fazendo errado. Falando um português mais claro, você está fazendo merda. Então eu falei: caraca, né? Comecei de fato a me sentir mal com aquilo. Mais mal do que o prazer de ter dinheiro. E como você falou, né? Eu estava sendo bem sucedido com isso. Na minha idade, não tinha nada que eu pudesse fazer para ganhar o que eu ganhava. Então, só que isso incomodou mais do que o prazer de estar ganhando. Entendi. E aí você tomou a decisão, parou com tudo Parei com e tudo. depois como foi isso? Cara, depois dessa época, eu fui trabalhar com meu pai, né, na empresa dele. Eu e meu pai, nós temos assim um carinho eterno. Hoje, para sentar com ele, eu passo horas, igual tô aqui com você, esse bate-papo gostoso. Mas para trabalhar, realmente a gente tem idiomas diferentes. Então, logo a gente viu que realmente seria difícil manter uma relação profissional legal, não por falta de afeto, mas porque não batia mesmo. Mas eu fiquei um tempo com ele, então foi legal esse processo também que eu fiquei ali com ele, até que me surgiu outra oportunidade no marketing multinível. E nesse momento, talvez foi a minha virada, talvez não, né? O meu primeiro empreendimento foi as festas, mas o primeiro empreendimento que virou a chave na minha cabeça foi o marketing multinível. Que muitas pessoas na época brincavam, né? Eu entrei na Rinodê, não sei se você participou Conheci bastante do gente. Sim. ecossistema, então, e assim, muitas pessoas até faziam chacota, né? Pirâmide e tal. Nem vou entrar nesse mérito, mas foi onde eu realmente vi que eu queria ser empresário, que aí volta naquela pergunta que você me fez, né? Falei, não, é lá que eu falei, caraca, eu quero isso pra mim. Eu quero ser empresário, eu quero ser uma pessoa melhor, quero aumentar minha árvore de skills. Então foi nesse momento que eu girei, assim, nesse ponto de parei com as festas, fiquei um tempo com meu pai ali, sem muito crescimento interno, né? De vislumbrar algo. E até que apareceu. A Rinodê era muito fácil de aparecer, porque batia um na sua porta, Sim. né? Então não era muito difícil. Mas quando bateu, eu tava preparado. E aí, a hora que a pessoa me apresentou, eu absorvi aquilo muito forte. Né? Nem só a questão dos ganhos, treinamentos, né? Sim, Inclusive, sim. treinamentos que hoje, né, como você mesmo lidera. Na época eu comecei a participar dos eventos que tinha treinamento de vendas, de liderança. Eu via os grandes líderes falando como que era importante, você tinha que ler livros, eu odiava ler. Então aquilo tudo eu comecei a olhar e falei, meu Deus, eu não sabia que existia esse universo e agora eu sei. E né, a escama caiu dos meus olhos. Então foi esse momento crucial aí. Que legal. Eu já trabalho com desenvolvimento humano há 16 anos e teve um período
logo que teve o boom da Renaudet, tiveram muitas pessoas que estavam numa posição de liderança que foram fazer processos de imersões voltado para o autoconhecimento com foco em aumento de performance. Perfeito. E aí, tô para te dizer que dezenas, até centenas de pessoas vieram fazer o treinamento do qual eu participava para trabalhar isso. Então, é um mundo que eu conheci bastante. E olha só que interessante, muitas pessoas se tornaram bem-sucedidas a partir do marketing multinível, Muitos. apesar de ter todos esses questionamentos todos, mas acho que esse direcionamento de você ter propósito, você ter metas, você precisar estudar, você precisar fazer, eles trabalham muito forte isso, Muito. né? O que eu poderia fazer como uma analogia perfeita, se é o que eu posso, se é que isso vai fazer sentido e vai, eu fiz administração, né? Eu fiz FATEC, na verdade, a FATEC chama gestão empresarial, mas eu percebi que a faculdade de gestão, administração, ela não te forma um empresário, ela te forma um gestor, um executivo, um gerente, o que é ótimo também, mas eu pude perceber que a faculdade do empresário, do empreendedor, é o marketing multinível. É onde você aprende mesmo, né? Igual você comentou, metas, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer network, eu tenho que conhecer pessoas, pessoas vão me ajudar a chegar lá. Então ali foi realmente a minha faculdade. Então acho que o carinho que eu tenho pela Rinodê e pelo multinível vem muito disso. Foi a minha escola, assim, né? Legal. E o que que você acredita que você trouxe dos 16 aos 20 anos que era característico seu para você ser bem-sucedido com as festas, que isso também agregou na questão do marketing multinível e que você teve sucesso? Você foi Cara, bem-sucedido? no multinível, pra ser bem sincero, não sei se você vai lembrar das posições, né? Era Master, Prata, Ouro, Diamante. Diamante era o momento crucial, né? Que você dava a virada de chave ali, que você ganhava na casa dos R$ 10.000. E era o almejo de todos, né? Eu não cheguei nem a prata. Eu tive uma equipe com 30 pessoas, mas tinha as regras de linha, né? Você tinha que ter uma linha com tantas pessoas, não pode ficar desbalanceado uma linha com 30 e a outra com uma. Então acabei que acho que talvez a má gestão disso não obtive resultado financeiro expressivo na Rinode. Apesar de que, como a Rinode também é uma empresa de vendas diretas, você vendia, então com isso eu ganhei dinheiro, vendendo perfumes para amigos, familiares e tal. Mas com o multinível, né, eu não tive resultados expressivos. Então, por fim, que ficou realmente mais a escola. E a pergunta que você me fez, né, o que eu trouxe dos 16 até os 20 anos, que depois foi para outros pontos. E na época eu não sabia, mas depois eu fui tendo esse autoconhecimento, foi minha habilidade de lidar com pessoas e me comunicar. Eu acho que nas festas eu tive muito sucesso porque você tinha que fazer uma descrição. Era Facebook na época, então você fazia um evento no Facebook. Você tinha que escrever a descrição do evento e você ia postando coisas ao longo do tempo, antes que o evento acontecesse, 15 dias antes, 10 dias. E as minhas descrições eram muito legais. É até bobo dizer, né? Pô, como que o cara fez uma festa que deu muito certo? Eu escrevia coisas que as pessoas liam, achavam engraçado, aquilo virava até meme, davam risada. Então eu percebi que a minha originalidade em me comunicar me ajudou nessa época. E depois que eu entendi que talvez esse era um dom que eu tinha, eu investi cada vez mais nele. E aí o ponto-chave também, logo que eu fui para o multinível, né? Um dos primeiros livros que eu li, também porque eu percebi que eu sabia lidar muito bem com as pessoas. Eu sabia que se eu tivesse bons aliados, eu chegaria. Foi ler aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro mudou a minha vida. Faz muitos anos que eu li 2 vezes, mas parece que falando com você, eu lembro aqui das letras escritas assim dos capítulos, de tão forte que me marcou assim. Então foi talvez isso que eu trouxe de lá, né? Comunicação e lidar bem com as pessoas, assim. Legal. E hoje você está à frente da X-Prime, uma Perfeito, academia referência aqui em Indaiatuba. Logo mais aí, um mês e pouco para frente, vai abrir uma nova perfeito. academia. Show. Então, como que foi essa trajetória, então, dos 20 e poucos anos para chegar até a X-Prime? Legal. Ó, e ainda essa pergunta é boa, até mesmo porque ela vai carregar mais uma vez essa questão de comunicação, lidar bem com pessoas, né? Após eu entrar para a Rinodê, eu fiquei na Rinodê. Foi 2 anos que eu fiquei ali.
eu lembro que mais ou menos meados dos 19 para 20 eu estava acabando essa minha carreira de festas, só que eu comecei no paralelo com trabalhar com meu pai, e logo em seguida a Rinodê. Então a Rinodê acabou para mim ali com uns 21 anos. E enquanto eu estava na Rinodê, faltando 6 meses para eu encerrar a Rinodê também, um amigo meu me fez uma oferta de sociedade para trabalhar numa loja de acessórios para smartphone. Acho que isso eu nunca tinha te contado Não. também, né? Aqui, inclusive, em Dayatuba tem a BIP. Eles chegaram aqui na cidade também. É uma loja que sempre está dentro de supermercados. Basicamente é uma loja, uma franquia de acessórios para smartphone, película, capinha. E eu fui trabalhar nesse segmento, né? Um amigo meu de infância que me chamou, chamado Leonardo Leite. Se ele tivesse assistindo isso, a história é legal. E aí ele me chamou para ser sócio, para a gente poder trabalhar junto. E na época ele tinha uma loja, né? Lá em Americana, onde eu nasci. E aí ele começou a montar 2, 3, 4, e aí eu me tornei gerente das lojas, né? Antes de eu me tornar sócio, eu queria aprender um pouco mais do segmento. E basicamente, depois da quarta loja, já tinha feito 1 ano e meio que eu estava com ele, surgiu uma oportunidade de montar a loja aqui em Dayatuba. Na ocasião, a gente não acabou não montando junto para cá. Eu falei, então, né, posso ir e tal. Aí se desvinculamos. E eu montei meu primeiro empreendimento físico aqui em Dayatuba, no supermercado Pague Menos, inclusive. Aí do Pague Menos foi Summer Ball, montei no Summer Ball, nos 2 Summer Balls e no Good Bom. Quando eu estava prestes a morar para cá, isso em meados de 2021, foi tudo muito rápido, né? Montou a primeira, 1 mês depois montou a segunda. Como eu já estava uma expertise ok no ramo de 1 ano e meio ali, claro, nenhum especialista, mas já tinha uma noção e tinha já os stakeholders ali, né, fornecedores, tudo. Aí na quarta loja, quando eu ia vir para cá, surgiu a oportunidade de montar em Piracicaba, que era o oposto de Americana, só que pro outro lado, né, do que em Dayatuba. Aí montei 3 em Piracicaba, no total foram 9 lojas. Aí quando eu tava abrindo a 10ª, eu já estava na casa dos 5 anos desse empreendimento. Aí agora chega a parte da X-Prime, né? Foi, né, resumir bem essa parte das lojas, mas para finalizar, foi um momento muito bom da minha vida, onde eu pude também, né, entender como que funcionava, gerir é, espaços físicos distantes, né? Porque várias cidades, tal, bati muito cabeça, também errei muito, né? Teve loja que estourou, deu muito certo, teve loja que eu fali, porque falta de gestão mesmo, né? Eu era um moleque sonhando, dando Ctrl Z, Ctrl V, montando várias, sem estruturar direito, só dando Ctrl C, Ctrl V. Obviamente, no momento ia dar errado. Aprendi muito com isso também. E aí eu lembro que eu falei assim, cara, bem legal o que eu fiz, mas nossa, seria tão bom, né, se eu tivesse uma equipe por trás, talvez uma franquia, porque eu saberia que se eu tivesse uma franquia, por exemplo, eu teria essa estrutura por trás de mim carregando o piano e eu podendo fazer o que eu sou bom. E aí eu tava com esse negócio, esse sonho no coração. 2023, quando entrou 2023, eu entrei o ano, quando a gente faz novas metas, né? Falei, caraca, né? Eu queria tanto trabalhar com uma coisa que eu sou apaixonado, muito apaixonado. Ouvia muito isso, né? Aquelas pessoas dizendo, quando você trabalhar com alguma coisa que você é apaixonado, você nunca mais vai trabalhar na sua vida. Essa frase meio clichê, né? E aí eu comecei o ano de 23 pensando dessa forma. E eu lembro que eu fiz a mesma oração para Deus. Deus, me permite trabalhar com uma coisa que eu amo, por favor, me dá essa oportunidade. Na época eu já estava um pouco infeliz com as lojas, porque eu comecei a não ver propósito naquilo. Apesar de que ainda me rendia, né, dinheiro, não tava mal. Só que eu perdi o brilho. E aí eu não vinha mais visitar tantas lojas, ia uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, aí você começa, né, perder até a rédea do negócio, porque eu já estava meio desanimado. Um erro também, né? Poderia ter ficado firme ali, mas perdi o brilho. E em 2023 passou, aí volta aquela questão de lidar bem com as pessoas, né? E se comunicar. Eu era de uma igreja, lá em Americana, chamada Manjedoura de Cristo. E nessa igreja eu conheci um cara chamado Afonso. E eu fiquei 3 anos nessa igreja. E em 23, eu já estava lá na igreja fazia tempo, mas em 2023 a gente já era amigo. E eu sabia que o Afonso é meu sócio, né? Ele era dono da X-Prime de Americana, onde eu treinava. E lá na igreja a gente super conversava, eu falava das lojas, falava da minha vida empreendedora, ele gostava de ouvir as histórias. E aí, acho que por se dar muito bem com ele,
talvez ele viu em mim, né, alguém que pudesse se aliar com ele. E no final de 2023 ele sentou comigo e falou: Jardel, eu estava numa das academias dele. Ele falou: cara, entra aqui na salinha rapidinho. Aí entrei. Falei: cara, temos um projeto para rodar ano que vem em Indaiatuba, uma X Prime. Tem ponto, eu vou te levar lá para você conhecer tudo. E, cara, o que você acha de você entrar como sócio, né? Pensa aí, estamos em dezembro agora, vai viajar com a tua família, Réveillon. Janeiro a gente volta, senta, fala de números, fala quanto que custa, tudo. E aí eu falei: maravilha, né? Quase chorei na frente dele, inclusive, porque eu queria trabalhar com alguma coisa que eu amasse. Eu já amava musculação. E aí quando eu voltei em janeiro, conversamos, ele me falou de todo o projeto, né? Me trouxe até aqui. Falei: cara, é isso. Foi aquele plim. Falei: é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer. Era caríssimo para entrar na sociedade. Falei: não tenho esse dinheiro, mas conte comigo, eu vou dar um jeito. E sabe aquela fé inabalável? Cara, não sei como vou arrumar esse dinheiro, mas conte comigo, eu tô dentro. E aí deu certo. Fui atrás, botei minhas lojas à venda, carro, tudo. Tinha um dinheirinho juntado. E aí foi assim que surgiu, né, esse começo. Foi muito através, creio eu, através da minha oração a Deus e de estar sempre aberto, conhecendo pessoas, né? E me dei muito bem com ele também. Se eu não tivesse tido isso, se eu ficasse quietinho no meu canto, assim, talvez isso nunca teria acontecido também. Então, acho que network nesse momento também foi o que, pro início do negócio, me colocou aqui. Se não fosse o network. Legal, e tem um outro ponto, né? É o quanto você se preparou desde os 16 anos Sim, para estar pronto quando que essa oportunidade surgiu. Porque se você não trouxesse essa bagagem, se você não tivesse essa musculatura sim, em termos de conhecimento, de relacionamento, de já ter empreendido, de já ter se frustrado, de entender o que, que funciona, o que, que não funciona, se você também não tivesse se sim. preparado para tudo isso, a oportunidade ia aparecer, mas você também não Sim. estaria pronto. E o que é incrível, né? Porque a vida vai te dando outros níveis e depende muito dessa preparação, como você disse. E aí eu cheguei aqui, claro, com a maior humildade do mundo, com uma bagagem, mas com humildade. E aí eu cheguei aqui pensando: bom, tem uma bagagem, acho que talvez eu consiga, né? Claro que é um projeto maior. E aí eu olhei para tudo aquilo e falei: caraca, não sei nada, não sei nada, ainda preciso aprender muita coisa. Então, acho que talvez o segredo da vida seja esse, né? A hora que você vai pro próximo nível, você olha e fala: cara, beleza, me dei muito duro para chegar até aqui, mas agora nesse nível eu não sei nada, eu preciso aprender muita coisa aqui para dominar esse nível, né? E aí minha história começou muito assim. A hora que eu Legal. cheguei aqui, eu falei: nossa, incrível, mas caraca, eu vou ter que suar a camisa para estar nesse nível, dominar esse nível, né? Isso, acho que eu até já comentei isso com você. Um dia eu fui fazer uma reunião com você lá na X Prime. Você estava com a ideia de contratar uma mentoria Perfeito. para te trazer mais conhecimento voltado a essa parte de empreender, até frente aos novos desafios que você tinha. Em pouquíssimo tempo você conseguiu mapear as suas capacidades e habilidades não desenvolvidas e aquilo que você precisa melhorar. Sim. E até eu falo que muitas vezes eu fico 6 meses, um ano com o empresário ou dentro de uma empresa para o empresário estar aberto a tomar consciência de quais são os pontos que ele precisa melhorar. E isso é uma grande facilidade que você Sim. tem. Você percebe isso? Cara, eu diria pra você que além da comunicação, que hoje eu enxergo que talvez seja um dos meus dons e que me ajudaram a chegar até aqui, um deles, que é aquele dom oculto, né? É esse. É a facilidade de ser vulnerável, de, cara, não sou bom nisso. É que, como você já me ensinou no curso, né? A cadeira da. Como que chama? A cadeira da Humildade. incompetência? Da Da incompetência. incompetência. E eu sento nela não com prazer, né? Mas com tranquilidade de falar: pô, preciso sentar nessa cadeira, porque se eu não sentar logo nela, eu nunca vou sair dessa etapa, né? E, e eu tive sempre facilidade com isso, Bruno, muita facilidade de. Eu falo até em meio de amigos mesmo, sabe? Por exemplo, a gente tá comendo um churrasco numa festa ali com os amigos, e aí você, sei lá, joga uma pedra de gelo na cabeça de alguém pra fazer piadinha, brincadeira. Aí alguém vai falar: pô, Jardel, isso aí não foi legal, cara. Eu falo: putz, realmente não foi, cara. Realmente peço perdão. Então, assim, eu sempre tive muita facilidade pra. Putz, o cara me deu uma bronca ali, me deu um presta atenção. Eu falo: nossa, realmente tô. Onde eu tava com a cabeça? Me desculpa.
Então é algo que eu, pô, errei, pô. Não vou ficar, não, mas ó, veja bem, a gente tá aqui na festa, tá mó legal, só foi fazer uma brincadeira, pô. Não é assim também, né? Você só vai ficar estressado com isso. Tipo, aí a pessoa não admite logo, né, que, pô, ela vacilou. Então eu acho que eu tive sempre essa facilidade de, meu, realmente, aqui eu mosquei. Então acho que isso me ajudou muito na vida, porque você, Legal. pô, erro aqui, aprendo rápido que isso aqui não é legal, fui desaprovado, preciso melhorar. Então acho que me ajudou muito mesmo. Legal. E o quanto que você gosta e o quanto que você acha que é importante investir no autoconhecimento, no desenvolvimento humano? Total, cara. Tem uma frase muito que eu ouvia muito na Rinodê, inclusive, né? Que se pegar todo o dinheiro do mundo e dividir em partes iguais para todo mundo, em questão de 1 a 2 anos, o dinheiro volta na mão de quem hoje é rico e de quem hoje é pobre desaparece o dinheiro da mão dela. Justamente por isso, porque as que vão voltar o dinheiro na mão delas é porque elas têm essa mentalidade preparada, desenvolvida, né? E então eu acredito muito que para você estar num nível, você precisa ser aquele nível, né? Então, eu aprendi isso desde a Rinodê, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Não tem como eu ter 2 academias se eu, tipo assim, se o meu conhecimento é de ter uma. Então, se eu não me preparar para ter duas, eu vou ficar com uma. E se eu abrir duas por sorte, de repente, eu vou falir a segunda. Então, para mim é isso, é o segredo da vida, ou melhor, né, o segredo do progresso na vida é primeiro progredir interno e as coisas ao redor se materializam junto, né? Muito bom. E você percebe com outros empresários que você se relaciona, você está dentro de muitos grupos de network, você percebe que a grande maioria dos empresários tem essa visão ou ainda há uma dificuldade muito grande de olhar para esse processo de autoconhecimento? Eu acredito que dos que eu conheço é bem híbrido, se eu posso, essa palavra não sei se é a melhor para usar, híbrido, divergente, variável, porque eu conheço muitos que sim, que gostam, né, de participar de treinamentos e entendem o quanto isso é importante. Mas tem uns que realmente entendem que, pô, ou você é bom ou você não é, ou você nasceu com esse dom de empreender ou não, né? Então existe sim essa parcela. Eu creio que a gente está numa mudança cultural hoje, né? De consciência, que existe sim essa necessidade de se desenvolver. Mas também creio que existe uma parcela, né, significativa de pessoas que não gostam de ler, não gostam de se desenvolver e ainda se dão bem, né? Porque tem algumas pessoas que nascem realmente com um dom, né? Igual, sei lá, o Neymar. O Neymar não seria o Neymar se ele não tivesse treinado, mas ele ia ter o dom que ele tem de qualquer forma. Talvez não chegaria onde ele chegou. Então, realmente tem pessoas que eu observo que a gente até brinca, né? Filho da mãe, né? Não lê um livro, não faz nada e ainda tem resultado, né? Mas imagina o quanto resultado ela teria se ela unisse os dois, né? Isso, é sobre isso. Muito bom. E aí, voltando, então, na questão da X-Prime, o que faz a X-Prime hoje ser uma das maiores academias de Indaiatuba, ser Show. referência? Olha, são vários elementos, eu diria, né? Se eu puder pontuar de maneira, né, tópicos assim. Uma delas eu acredito que é a própria franquia. Hoje, né, não só hoje, né, mas desde que eu era aluno, eu percebo uma coisa muito legal que eles têm, que é a questão humana, né? Humana na profundidade da palavra mesmo, de realmente se importar com o ser humano ali dentro. E quando eu digo ser humano, é o ser humano aluno e o ser humano colaborador, né? Então eu acho que isso é um dos pontos principais para o sucesso dela, não só aqui na cidade como em outras. Em Indaiatuba especial, eles tiveram uma pesquisa de mercado muito bem feita, porque foi a primeira X-Prime da rede que veio nessa proporção de design diferente, né? A gente tem hoje no time, né, não no nosso time, né, mas que faz parte ali dos projetos, a Patrícia Totaro, ela é arquiteta conhecida mundialmente, só no segmento de academias, estão as academias mais lindas do Brasil, ela que projetou e foi feita essa contratação para fazer esse novo layout. Isso também achei que chamou muita atenção, então talvez realmente tenha sido um ponto que as pessoas gostaram, né? Um lugar instagramável para você poder tirar fotos, gravar vídeos, virou um estúdio, né? Cara, não vou tirar meu mérito, eu tenho às vezes dificuldade de colocar coisas assim, né? Foi por causa de mim. Mas eu acredito sim que um dos
graus de sucesso foi porque a academia tem um rosto. Vou fazer uma brincadeira aqui, óbvio que em proporções minúsculas. O Adib lá da CIMED, né? Sim. Pô, a CIMED é uma puta empresa, né? Mas assim que tem um rosto, eu acho que aquilo lá humaniza, aquilo lá aumenta a temperatura, né? Do atendimento, não atendimento, né? Mas da conexão Da humana da conexão, coisa, né? sim. Eu acredito que Pessoas se conectam com com pessoas. pessoas. É Então eu isso. acredito que o elemento Jardel, ele ajudou muito também a X-Prime ficar mais quentinha. Vou falar de uma maneira até meio boba. Sim. Ficou um negócio mais conectado, mais humano. Então acho que a minha presença também ajudou muito, né? Eu, graças a Deus, consegui fazer um trabalho bacana nesse aspecto. E também por conta da, da do local, né, da praça onde ela está ali, ela está num local vital da cidade. Eu acho que muitos elementos foram, né, jogou nesse caldeirão que deu uma comida boa aí. Legal. A gente, lá na formação do Líderes Fora de Série, você participou da última turma, e se eu não me engano, na última aula, a gente estava falando sobre a importância de ter uma cultura, né? E aí a gente Perfeito. leva isso para o lado da comunidade. O que que é isso? Tem muitas academias em Indaiatuba. Quantas? Não sei. Nossa, mais de 15, mais Ma- de 20. Muito Quando eu falo mais. 15, 20 é assim de grandes, né? E Mas perto, ou seja, há uma concorrência muito grande, então eu vejo os empresários falando que o mercado é muita concorrência. Tá, mas o que, que de fato diferencia a sua empresa? Seja sim, para atrair um colaborador, seja para sim, atrair um cliente e esse cliente permanecer lá. Então, perfeito, o sucesso do seu negócio está na permanência desse cliente por perfeito. meses e anos. Sim, E que vocês conseguiram construir uma cultura muito forte. sim, E aí eu até sim, falo isso que lá na X-Prime é normal, assim, é comum as pessoas se vestirem da mesma forma, sim. terem um determinado comportamento lá. Então você falou, uma academia que é instagramável, Instagramável, é isso. instagramável, certo? Então lá é normal uma pessoa aí, seja homem ou mulher, mais novo ou mais velho, ir lá, tirar foto e filmar ela Treinando, treinando com tripé no com meio da academia. tripé e tudo mais. Então isso daí é normal e é uma cultura Sim, do seu negócio. Que perfeito. isso vai afastar algumas pessoas, Com certeza. mas também vai aproximar muitas Sim, pessoas. E essas pessoas que atraem, elas se sentem pertencentes, que elas pertencente. fazem parte de uma comunidade. Perfeito. Você percebe isso? Muito. Até essa questão de cultura, né? E até um elemento anterior que faltou, talvez, para responder a pergunta anterior. Mas agora você trouxe isso, então ficou até fácil de trazer. Essa questão digital também, né? Que a gente colocou como estratégia número um de marketing quando a gente chegou na cidade, porque até as pessoas entenderem, né, quem somos nós, o que fazemos, como somos. A gente apostou muito no marketing de influência, né? Então, muitos influenciadores, a gente contratou logo 15 influenciadores para já começar a treinar lá, postar, falar um pouco da academia. Fizemos uma reunião com eles, explicamos o DNA da franquia. Isso realmente gerou um boom na cidade muito forte. Eu tô falando 15, acho que é besteira. 15 oficiais, mas teve mais de 40 que fizeram um trabalho ali temporário com a gente. E eu acho que logo nesse início a cultura começou a ser gerada, né? E aí virou até aquele espaço, como que eu posso dizer? Cara, virou um espaço. É que eu brinco muito hoje, a frase que eu falo muito por aí é, cara, academia hoje é um novo bar, né? Porque cada vez mais a cultura tá pendendo para diminuição do consumo de bebidas alcoólicas, pessoas se importando cada vez mais com qualidade de vida. Então a cultura global está sendo essa, nacional. E as pessoas acabam se conhecendo muito, não mais em bares, mas em academias. Então, acho que essa questão digital, postagens e cultura trouxe muito isso. Pô, lá é um lugar de network também, né? Um lugar que pessoas legais da cidade estão frequentando, é um lugar que as pessoas bacanas, que tem ali até pessoas que querem assim, pô, tô solteiro, quero conhecer alguém. Então a pessoa, pô, tem um público ali que me interessa. Então começou a gerar de início essa cultura também, né? O que ajudou. Porque a ambiência, ela molda muito a nossa forma de pensar e molda muito o nosso Sim, comportamento. Então, você falou sobre network. Lembra que eu fui, acho que
o dia que a gente foi fazer uma reunião, eu fui lá por volta de 10h30 a 11 horas da manhã e tinha bastante gente treinando. E Povoado. a minha reflexão é, quem que é a pessoa que treina 10h30 a 11 horas da Sim, manhã? Se eu posso falar de uma pessoa de 18 anos, é uma realidade, de 20 anos. Mas tinham pessoas ali de 40 anos. sim, Então, quem que é uma pessoa de 40 anos que treina esse horário? sim. E lá, qualquer horário que você vai ao longo do dia, Tem gente. tem gente. Sim, Então, ela. E aí eu pensei sobre network, é um lugar extremamente interessante de estar muito, presente. Ou seja, muito. um empresário ele tem a liberdade de treinar esse horário. Então, isso chama a atenção. É legal, até vou pegar essa dualidade do network com a cultura, né? Existe sim a tribo, né? Que a gente até brincou já da tribo da X-Prime, o pessoal que usa as mesmas roupas, que faz pose no espelho e tal. Mas é legal que existe uma outra camada, uma outra esfera ali de pessoas, eu vou falar assim, né? As pessoas de mais idade que não fazem parte dessa cultura, famílias, né? Famílias completas ali treinando que não fazem parte dessa cultura. Mas por que também que eles coexistem, né? Por conta dessa parte humana, que hoje a gente tem esse orgulho de dizer mesmo, como o DNA da empresa lá atrás, né? O Fábio, fundador, ele foi gerente, coordenador de academias premium, né? Academias que hoje cobram 500, R$ 1.000 por mês, né? E ele tentou dissecar. Cara, por que o cara paga R$ 1.000 pra estar aqui, né? Além do network, claro, né? Que ali tem pessoas que podem pagar R$ 1.000 numa academia, mas ele entendeu que o atendimento era muito humanizado. Realmente os professores, a recepção se importava muito com as pessoas. E ele quis trazer essa realidade para uma academia com preço justo. Então, coexiste esses dois públicos porque até quem de repente, não sou desse público aqui dos maromba, do fitness, mas eles gostam muito do atendimento, então eles coexistem ali. Então se tornou essa cultura conjunta, vamos dizer assim. E do network, para finalizar, eu sempre acreditei muito forte nisso. Como né, você viu que a minha história veio carregada dessa atmosfera do network. Um dos motivos pelo qual meu sonho era abrir uma academia não era só porque musculação era uma paixão para mim. Foi porque antes de eu abrir academias, muitas coisas boas aconteceram comigo dentro de uma academia, sendo aluno. Conheci pessoas incríveis, tanto profissionalmente falando, quanto para fazer amizade. Então eu sempre tive sonho de tornar um ambiente, ter essa ambiência do network. Então até essa participação de grupos de empresários era muito para atrair essas pessoas lá para dentro. Para 10 horas da manhã ter um empresário lá, você também tá lá, você vai revezar um aparelho, quando vê já tá né, conversando, trocando contato. Eu acredito muito que a academia, cara, hoje as pessoas procuram muito, muito mais do que só se exercitar, né? O lugar que elas escolhem tem muito a ver com o network que elas não querem fazer. Então, se você não se preocupar com isso de repente, você já tá meio que perdendo ponto, né? Então, isso para mim sempre foi muito forte mesmo. Então, porque eu brinquei, né? Foram vários elementos mesmo Sim, para hoje talvez esse sucesso ser realidade. legal. A gente já está quase se encaminhando para o Pro fim. fim, passou rápido. Passa muito rápido, mas traz esse olhar de estar bem sucedido aqui em Dayatuba, com tudo isso que você falou, e essa visão de ampliação. Então, Sim. agora de trazer uma nova academia com um novo conceito, num novo local. Como que é esse pensamento estratégico disso tudo e o como que vocês se planejam para serem Show. bem-sucedidos? Legal. Cara, a primeira manobra que eu pretendo, não eu, né, mas a gente como grupo pretende fazer, hoje eu atuo como gestor da academia, mas também como gerente. Então, eu tenho que fazer as duas frentes, né, a operação interna, liderança, treinamento de equipes, mas também tenho que fazer relações públicas como gestor, né, dono, network, relacionamentos estratégicos. E, cara, o gargalo, talvez, né, que eu encontrei foi que era muito difícil fazer essas duas frentes, né? Eu percebia que ou eu estava fazendo muito bem a parte externa de gestor e dono, ou eu estava fazendo muito bem a parte de gerente. E nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu falei, caramba, né? E de certo modo, teve um momento que eu comecei a acelerar demais
na parte externa, relações públicas, network, o que é muito bom, trouxe um prestígio muito legal. Só que eu deixei uma cicatriz, eu sobrecarreguei meus outros 2 líderes, né, que nós somos em 3 líderes lá dentro, né, que é o Eloy, coordenador, e a Ana, supervisora de vendas. Então eu sobrecarreguei muito eles, né, então foi um erro que eu cometi. É, e aí houve sim lacunas internas de faltas de feedbacks que eu poderia dar para eles melhorarem, para eles é, darem esses feedbacks para a base que não estava sendo feita. Então a primeira manobra, né, seria realmente passar o meu cargo e eu ficar só como gestor, organizar essa lacuna que eu deixei e para eu poder atuar como gestor e estratégico fora e fazer esse trabalho com total potência que eu fiz na X-Prime, só que sem ter que operar. Né? Então, a ideia realmente é vincular as duas empresas, né? Mostrar que ó, a hashtag ela é uma empresa da X-Prime e a minha missão seria fazer esse marketing, essas relações estratégicas. E em relação à academia em si, a operação, ela é uma operação que, tecnicamente, ela não é que ela se vende sozinha, só que ela é muito preparada para isso, né? Para atendimento, para autoatendimento, inclusive, também. Então, acredito que o grau de sucesso dela, Bruno, vai depender muito da aceitação do público e do meu trabalho também para fazer essa estratégia toda, né? E eu acredito muito nisso. E copiar alguns conceitos que deram certo, que é o digital, ter os influenciadores lá mostrando, igual fez na X-Prime, dar um Ctrl+C, Ctrl+V no que deu certo, e o que não deu certo, Legal. passar para cá. É interessante você colocar isso, né, sobre o seu processo de autopercepção, de autofeedback, de entender o que não estava funcionando, Sim, de sair de um papel operacional e estar num sim, papel mais estratégico, né? Eu sempre digo que o empresário ele precisa assumir esse papel de professor, de treinador, de sim. mentor. O pessoal aqui vai me cansar, vai se cansar de me ouvir isso, mas A é realidade. de entender o seu real papel. E Sim, você dá muito mais resultado para a empresa estando na gestão do que estando no operacional, total, total. né? Então, e para Muito, isso você vai precisar ensinar alguém, vai precisar treinar e muito. depois essa pessoa estando numa posição ali mais sênior, que você precisa ser o mentor de só Sim. mostrar caminhos e ajudar no processo de tomar decisão. Exatamente isso, perfeito. Essa parte de ser o professor, mentor, eu acredito muito nela, eu acho muito legal. E realmente eu até gosto de praticá-la, mas eu não estava conseguindo fazer com tanta frequência. Às vezes você faz numa semana e aí você deixa 2 sem fazer. Não, não tem tração, né? Então você deixa 2 semanas, às vezes, a pessoa sem esse professor próximo, esses feedbacks. Então foi realmente eu encontrei isso. Falei, pô, eu tô deixando a desejar no cargo de gerente. Em algum momento esse cargo ele poderia estar na mão de outra pessoa que estaria fazendo um trabalho muito melhor que o meu. E eu fazendo muito melhor o meu trabalho que é de gestor. Então foi um momento crucial. Que foi importante também eu viver, porque se eu não tivesse vivido e tido essas percepções, eu nunca Faz teria. parte É, do sim, processo de aprendizado. top. Legal. Quais são fatores, para a gente encerrar, quais são fatores quando que você olha para sua trajetória, que é longa, mas só tem 29 anos, Sim. mas que já construiu alguns empreendimentos de sucesso e que foram te trazendo para onde que você está hoje. Quais são 3 principais fatores que levam uma pessoa ao sucesso e que faz parte da sua jornada de vida? Top. Cara, uma delas é, na minha concepção, né? É sempre buscar ter um propósito maior do que só aquilo que você está fazendo. No meu caso, é a minha crença que é Jesus, que é Deus. Então isso me acompanhou em todos os empreendimentos e a fé em Deus sempre me fortificou, principalmente em buracos. Quando eu estava em buracos, foi Deus que me tirou de lá, Deus que me deu aquela pum, você volta assim e recomeça. Então, uma das minhas, um dos pontos é o propósito. A segunda é que o que a gente brincou aqui é ter essa humildade, né, de saber que a gente não sabe de nada e quando erra tem que admitir logo para se desenvolver logo. Então, esse contínuo aprendizado adicionado à cadeira da incompetência, se sentar nela. Sim. Então, o ponto número 2.
E para mim, o ponto número 3, aprender a se comunicar. Comunicação também me acompanhou do começo ao fim, e muitas falhas e defeitos que eu tive foram compensados por saber me comunicar. Então, assim, às vezes eu tinha um motor ali pifando, mas o motor da comunicação estava estralando. Então ele conseguiu me colocar para frente, mesmo que eu estava com um peso morto dentro de mim aqui, né? Então a comunicação também me ajudou muito. Então acho que esses 3 pilares: propósito, contínuo aprendizado, com essa consciência de humildade, e a comunicação. Perfeito. Traduzindo para algumas questões comportamentais, que a gente Perfeito. trabalha muito isso, que para a gente ter um propósito, a gente precisa ter uma clareza de identidade. Ou seja, quem nós somos, o que a gente vai realizar, para depois a gente acessar algo que está acima disso, Perfeito. que é um propósito e um legado. Então, se a gente não tem clareza sobre quem a gente é e o que a gente veio ofertar, a gente não consegue se conectar com esse propósito. Depois, a gente precisa entender que tudo que a gente for realizar na nossa vida com excelência, obrigatoriamente a gente precisa sentar nessa cadeira da incompetência, ou seja, assumir para a gente mesmo que a gente não sabe. Sim. E aí, a partir disso, a gente abre espaço para o nosso desenvolvimento e crescimento. E depois a gente precisa entender que para certas coisas exigem certas capacidades e habilidades, e que muitas vezes a gente não nasce, a gente não tem o dom, então a gente precisa se desenvolver. Então, comunicação, ela é uma habilidade. Todo mundo se comunica, mas comunicar de forma influente, persuasiva e assertiva, isso é muito mais do que um dom, isso é uma capacidade e habilidade que a gente precisa desenvolver. E se a gente não aprender, a gente também não consegue chegar na excelência. Faz sentido total. Muito bom, Jardel. Muito, muito obrigado. Obrigado a ti. Aprendi muito. Te conheço atuando profissionalmente e acompanho ali na X-Prime. A gente troca muito. Você também dentro das nossas formações, já fez nossas imersões. Então, obrigado por aceitar esse convite e dividir muito conhecimento. Uma honra estar aqui. Deixa um recado final aí para aquele empresário que está no seu processo de desenvolvimento ou está naquele momento de dificuldade. O que você deixa aí de um recado aí, que seja um recado que pode trazer talvez um insight, um aprendizado? Bom, um recado que eu vou falar e com os meus ouvidos abertos para eu mesmo ouvir, porque isso fazia sentido para mim antes, continua fazendo agora, e mesmo sabendo disso, a gente ainda às vezes é um pouco ansioso com o que eu vou falar. Que, cara, uma semente quando a gente planta não vira árvore em uma semana, em 2 meses, ela demora anos, né? Então, às vezes, a gente fica chateado com nós mesmos por uma habilidade que a gente não desenvolve, por um sucesso que não chega. E eu vivi muito isso na vida. E até hoje, as vulnerabilidades que eu te falei, ainda hoje são dificuldades para mim. Mas eu sei que tem sementes que a gente começa a plantar hoje, que a gente vai ver resultado só daqui 1 ano, 5 anos. Então eu acredito que é isso, é se esforçar sim, é sentar na cadeira da incompetência sim, mas é ter paciência também, porque se não tiver paciência, você vai gerar ansiedade, e com a ansiedade você vai desistir. Então acredito que o insight que eu gostaria de deixar tenha total foco, mas também paciência com o seu processo. Porque caso não tenha, em vez de sucesso, você vai ter ansiedade. É isso aí, muito bom, obrigado. Senhor empresário, senhor líder, você que nos assiste, saiba que o jogo do longo prazo, ele é justo. Perfeito. Ele é justo. Perfeito. Se pergunte o que pode acontecer na sua vida se você não desistir. Foco e persistência, é isso aí. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Curta aqui, comente o que você achou desse episódio e também compartilhe com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que pode se beneficiar muito com esse conteúdo. E ative as notificações para você ter acesso aos novos conteúdos. Uma vez por semana estamos aqui compartilhando muitas histórias e também o que está por detrás dessas histórias que levaram esses empreendedores a terem o sucesso que eles têm hoje. Valeu, muito obrigado!